continuando a nossa série especial Temperos de Cinema na Itália, hoje a gente está no nosso terceiro episódio e a gente vai falar, a gente vai descer um pouquinho no mapa. Agora a gente vai lá para o sul, estamos chegando no sul da Itália. E a gente vai falar hoje, comentar de um filme que é uma comédia deliciosa. É aquela típica comédia italiana, e elas passam na região de Nápoles, numa cidade próxima de Nápoles, né? E com certeza a Viva Cozinha vai nos surpreender com alguma receita dessa região também, né? E o nosso convidado, o professor Douglas Tufano, que está aqui com a gente nessa série, ele vai ter muito que falar sobre esse filme, porque essa região é muito familiar para ele, né? Professor, é um grande prazer receber o senhor aqui novamente no Temperos de Cinema. Muito obrigado, Fátima. Para mim que é um prazer falar da cidade, da região da minha família, né? Lá de Nápoles. O filme é lá em Castellabate, que é bem pertinho, né? Bem pertinho é, de Nápoles. A terra, inclusive, de muitos italianos que vieram para o Brasil e ficaram muito famosos, né? Como o próprio Matarazzo, né? É daquela região, né? Veio de lá. E, enfim, vamos conversar. Vai ser muito gostoso, Fátima. O filme que a gente vai comentar é Bem-vindo ao Sul. Aliás, eu descobri esse filme com o professor Douglas Tufano, porque no passado, ainda quando na primeira versão do Temperos de Cinema, a gente conversou com ele sobre esse filme. Eu não conhecia e foi através dele que eu conheci. Esse filme ele tem a direção do Lucas Miniero, e esse Lucas ele é nascido em Nápoles. E ele depois ele se formou em letras, ele foi para Milão, dirigiu curtas comerciais, e depois a estreia dele como diretor foi em 2010, dirigindo essa comédia, que foi um sucesso de bilheteria, que é o Bem-vindo ao Sul. Esse filme ele conta a história do Alberto, que é um responsável pela agência de correios em uma cidade pequena em Briança, acho que é isso. E para agradar a sua mulher, Silvia, que tem um sonho de morar em Milão, ele faz de tudo para conseguir essa transferência, inclusive ele finge ser deficiente, ser cadeirante, né? E essa farsa é descoberta, né, numa cena engraçadíssima, e aí ele é punido. Mas ao invés de ser demitido, a punição dele é ele ser transferido para uma pequena cidade no sul, que ele chama de região da Camorra, né? Que é no sul, que é perto de Nápoles. E ele, assim, para ele é a pior coisa que podia acontecer, ele vai pagar os pecados, né? E ele chega lá, realmente é um momento muito difícil, ele acha que tudo ali está contra ele, mas com o tempo, como toda comédia italiana, ele vai descobrindo que não é tão ruim assim e que ele começa a se sentir à vontade. É claro, vai ser difícil ele convencer a mulher dele, né, e as outras pessoas. Esse filme, ele mostra de uma forma muito divertida um preconceito que existe na Itália com relação ao pessoal do Sul, a região do Sul. Que, aliás, não é só na Itália, se a gente for lembrar bem, aqui no Brasil existe também esse preconceito do Nordeste, do nordestino. Na França, inclusive, tem um filme muito parecido com esse, que eu acho que, eu não sei qual foi feito primeiro, mas eu acho que é o francês, que é A Riviera Não É Aqui também. Então, esse preconceito que existe às vezes entre regiões, entre os povos, é uma coisa que a gente já conhece bem, mas ele trata isso de uma forma divertida, né? E também dessa forma divertida, ele mostra como assim, quando a pessoa se desarma e se abre, ela pode conhecer pessoas, amigas e que pode mudar esse conceito. Professor, eu gostaria que, a princípio, assim, o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse preconceito do napolitano, que também, como eu disse, existe em todo lugar, mas eu sei que lá também existe, né? Fátima, na verdade, esse preconceito é um pouco com relação ao Sul,
não só Nápoles, mas de Nápoles para baixo, né? Sul, Nápoles, Sicília, né, e tal. Mas é um preconceito que foi mais forte já foi mais forte. Agora é menos forte, mas não desapareceu. Nós temos que entender o seguinte, que a Itália, como país, ela é de 1948. É um país super jovem. Você fala, como assim a Itália é jovem? Mas não havia Itália? Não, não havia Itália. Havia regiões da Itália que eram autônomas. Então, Veneza, lá no norte, a Sicília, aqui embaixo, Nápoles, Roma, Florença, naquela região. Depois, houve aquelas lutas, aquelas guerras pela unificação italiana, de que se destacou o Garibaldi, né? O Garibaldi se destacou por essa junção aí, de juntar essas regiões italianas, e depois, né, o rei, Vittorio Emanuele, toma conta, então ele fica o rei da Itália, né? O rei da Itália. No finalzinho, depois, no finalzinho vai avançando, aí vem a guerra, né? Mussolini e tudo, aquela coisa toda. Aí, em 1948, se faz um plebiscito, né, para definir a geografia da Itália, e aí eles optam pela república, e não mais pela monarquia, o que foi apenas uma diferença de 1 milhão de votos. Mais um pouco, a Itália continuaria monarquia, né? Ela se transformou numa república. Bom, essas regiões, Fátima, eles tinham tradições muito diferentes. Se você pensar, por exemplo, que uma região como Nápoles ou a Sicília, elas são de séculos antes de Roma. Elas são anteriores a Roma. Você pega Veneza, Veneza é 500 anos depois de Cristo, que ela é muito mais jovem que Nápoles, que a Sicília. Então você tem regiões que têm cultura, tradição, costumes, língua diferente. É por isso que a Itália é uma colcha de retalhos, de dialeto, né? Você tem o dialeto napolitano, o dialeto siciliano, o dialeto veneziano, e muitas vezes, se você só conhece, por exemplo, se um garoto siciliano só fala siciliano, ele provavelmente não vai entender um napolitano. E o napolitano, mesma coisa com relação ao siciliano. Para isso que eles têm o italiano. O italiano é a língua comum. Então, na escola ele fala italiano, mas em casa ele fala o dialeto. Entendeu? Foi uma maneira de unificar, unificar a Itália foi que essa língua, que na verdade é uma língua da Toscana, né, de Florença, foi trabalhada como sendo uma língua para toda a Itália. Então, programa de televisão, programa de rádio, tal, fala-se italiano, que é muito próximo do toscano. E as programas regionais, as pessoas, elas falam sempre em dialeto, né? A minha família veio de lá e ouvi muito dialeto napolitano em casa. Agora não sou capaz de falar muito, não. Mas entendia muito bem o dialeto napolitano, que é muito diferente. É muito diferente do italiano, principalmente no ritmo, né, no jeito de falar, que, aliás, é uma das coisas mais curiosas do filme. No filme tem um momento em que esse milanês, né, esse homem do norte, a primeira vez que ele chega e vai conversar, as pessoas falam em napolitano, ele não entende uma palavra. Ele fala, mas que língua fala? É, E aí obviamente. o cara repete, repete. Agora, os funcionários, ele é agência do Correio, né? Os funcionários são napolitanos. Então, eles ficam traduzindo para ele o que o cara está falando, né? Essa é uma das coisas mais engraçadas e é realmente um fato bem marcante ali. Então, essas tradições diferentes de cada região fez com que, ao longo do tempo, eles também fossem muito rivais. Então, a Florença sempre lutou contra Pisa, conquistou Pisa várias vezes. Então, há uma hostilidade que vem de muito tempo, que Sim. durante séculos, né, os pisanos, que nascem em Pisa, nunca se deram bem com os fiorentinos. E até hoje tem uma hostilidade entre eles. Mesma coisa quem nasce em Siena, quem nasce em Roma, quem nasce em Nápoles. Então, essas lutas que duraram séculos deixaram marcas na história italiana. Entendeu? Então, eles não tiveram um desenvolvimento como teve o Brasil, com uma coisa mais centralizada. Não, ali era tudo as províncias. Depois juntou e o rei está lá, mas as províncias continuam, né? Você sabe que em Veneza que eles tinham lá mais ou menos no ano 500, que eles começaram a fugir das invasões romanas e foram para as ilhas, e lá fundaram Veneza, né? Com o tempo, Veneza ficou muito rica, realmente uma cidade muito rica, e
Aí entrou o cristianismo, né, e tal, o cristianismo, cristianizaram a região, mas os venezianos foram muito orgulhosos da sua história e dos seus interesses comerciais. Então, se dizia que quando o Papa pressionava Veneza por algum motivo, os venezianos diziam: primo siamo veneziani e dopo cristiani. Primeiro somos venezianos e depois cristãos. Quer dizer, primeiro somos nós aqui da terra. Então, essa rivalidade gerou isso. E quando o norte começou a se industrializar, aí ele ficou mais rico, mais Ah, é, e ficou uma coisa muito mais internacional, mais sofisticado, né? Seria como São Paulo, por exemplo, né? Com aqueles arranha-céus, aquela indústria, né? Indústria do automóvel, toda aquela região. Então, a muita gente do moda, né, também, a em Milão. moda, sim, sem dúvida, a moda masculina, a moda feminina, principalmente masculina, né? A moda masculina de Milão. Então, o pessoal do Sul foi trabalhar no norte. Por quê? Porque não tinha muito emprego no sul. Foi trabalhar lá. E aí, sabe como é que é, né? Que nem o pessoal do norte e nordeste que vem trabalhar em São Paulo, né? Então acaba sendo olhado como aquele que veio implorar por um emprego, aquele que veio tá passando fome, tá morando mal. Então esse preconceito social e econômico ficou muito forte. Então, Ah, até hoje, isso é um problema nessas regiões, né? A tal ponto que algumas regiões do sul, como Nápoles, eles se dizem napolitanos, não italianos. ah, Né? Napolitano. Então, é tão forte isso que quando tem esporte, por exemplo, tem esporte, né? Então eles torcem para o napolitano. E se por acaso vier a seleção italiana, muitos deles não torcem para a seleção italiana, não torcem, porque não se reconhece como italiano. Isso é muito forte lá. Isso é é, muito forte, entendeu? Então, esse problema aí veio. O filme é muito bom porque vai desmistificando essa situação. Dizer, gente, isso é puro preconceito. E você falou bem, no começo do filme, ele vai, né? Você se lembra no começo do filme, inclusive, o rapaz telefona, o rapaz de Nápoles telefona para ele para combinar, né? E ele é. falou: que hora você vai? Ele fala: eu vou sair daqui às 7 horas da manhã. Né? O cara falou: tudo bem. Que horas são aí? Como assim? Que horas são? Aqui é o mesmo horário que o seu. Ah, é o mesmo horário, é. Tá. E que É. hora que você acha que eu vou chegar aí? Lá para meia-noite? Não, quem está louco, meia-noite? Você vai chegar em algumas horas aqui. Então, ele não tem noção, né, É. da própria geografia italiana. Entende? O que significa? O preconceito é burro, né? O preconceito é É. ignorante, E o entendeu? É medo que burro. ele tem, que ele acha que é inseguro, que ele vai ser morto, que ele vai ser roubado, né? Exato, você falou bem, ele pensa que é a cidade da máfia, da Camorra italiana, né? Camorra napolitana. Então ele imagina que tem ladrão por todo lado, né? As pessoas, e ele vai com os olhos do preconceituoso. Aos poucos, os olhos deles vão se abrindo, até o momento em que ele abre a janela e vê a praia. Ele não sabia que tinha Nossa, essa praia. cena é linda. Ele fala: Meu Deus, que lugar bonito! E a mulher dele, a Silvia, que fica em Milão, não sabe, né? Não sabe que tem praia lá, né? Ela também não sabia. Quando ela chega para visitar ele, ela se espanta: mas tem praia aqui, tem praia, né? Tal, tal. Que ele fala, né? Que as mulheres aqui são horrorosas, né? São feias, né? E tal. E a Silvia fica meio assim, né? Quando ela chega lá, só vê mulher bonita. Fala: cadê as mulheres feias que você falou? É muito, muito engraçado. Então é a descoberta do outro, né? A descoberta do outro, né? Como em outros filmes também, a descoberta de uma outra região. Só que agora é italiano descobrindo a Itália. Né? Naquele outro filme, Toscana, é um dinamarquês descobrindo a Itália. Agora você tem o próprio italiano descobrindo a Itália. Então é muito interessante. Eu gosto muito dessa comédia e esse preconceito vem. Né? Eu digo para você, eu vi muito desse preconceito lá em Nápoles, é, e vi o preconceito em Milão. Vi muitas vezes o preconceito em Milão. Você sabe que, por exemplo, uma vez lá em Milão, eu vi ali tem um jogo e o Napoli ia jogar em Milão, né? E uma parte da torcida de Milão tinha uma faixa estendida no estádio dizendo: Bem-vindo in Itália, bem-vindos à Itália. Nossa, Bem-vindos à Itália, como se eles lá embaixo não não pertencessem à Itália. fosse, não. Isso é muito forte, isso é muito É. forte. Agora é proibido fazer isso, né? Mas
prova de que havia esse preconceito e tudo mais. Então, aos poucos, né, esses dialetos foram se desenvolvendo, então as cidades foram criando as suas tradições, e hoje essa união, vamos dizer assim, é rica, né, muito rica, porque você tem as mais diferentes situações e tudo mais. Então, é realmente um filme muito importante e se explica por que o napolitano e o milanês, principalmente, né, são regiões que têm essa briga, essa hostilidade. Mas não chega a ser todo mundo, né? Ninguém é tão radical assim mais, né? Tem aqueles que são preconceituosos e vão ser sempre, sempre, né? Como tem também paulistano que é preconceituoso com relação ao nortista. Mas não é uma coisa aceitável, né? Não é mais uma coisa tão aceitável, né? O senhor tocou num ponto que eu ia falar, realmente, aquela cena que ele abre a janela lá e vê a praia, é um dos momentos assim marcantes do início da transformação dele. E realmente mostra uma paisagem maravilhosa. Então, eu imagino assim que essa parte geográfica, essa parte da natureza ali dessa região de Nápoles é muito bonita, né? Muito bonita, é a região mais turística da Itália, né? A região não só de Nápoles, mas vai descendo em direção à Sicília, é realmente uma região muito bonita. Essa costieira, essa costa toda italiana, é o lugar para onde vão o pessoal do norte, quando eles tiram férias, eles vão para lá. Como É nós igual a gente tiramos que férias vai e para o vamos para o Nordeste. Nordeste. Exatamente, porque é a região mais bonita, o clima é mais gostoso. Sim, faz frio, mas não faz muito frio no inverno. Então, esportes náuticos, né? Música. E onde o local que é muito turístico, como esses, acabam atraindo muita gente, muitos artistas, né? Então, você tem espetáculos, você tem coisas o ano inteiro. Então, de fato, o filme mostra aquela região, mas tem outras, né, mais bonitas ainda, que a gente vê e que é uma grande atração mesmo para os turistas. Além disso, a história daquela região está muito ligada à história romana de Roma, né? Ali, então, em Nápoles, por exemplo, você tem a região perto ali, tem a cidade de Pompeia, né? Pompeia está pertinho de Nápoles, né? Então, Pompeia e Herculano, que são aquelas cidades que foram destruídas pelo vulcão Vesúvio. E ali preservou-se uma cidade antiga, da época do primeiro século, né, depois de Cristo. Então, quando você anda por lá, aí você vê que aquela cidade ela é muito influência grega, aquela cidade, muita influência grega. E a influência grega se faz notar em Nápoles, né? Nápoles. Porque a palavra, o nome Nápoles, ele é um nome grego, significa Neápolis. Neápolis quer dizer a nova cidade. Os Ah, gregos foram para lá e colonizaram aquela região antes dos romanos aparecerem. Antes dos romanos já tinha Nápoles. Então, quando os romanos se expandem, eles vão e conquistam Nápoles. Mas a língua que se falava lá era a língua grega, né? E era Neápolis, a nova cidade. Então ficou, e portanto, ali nós temos uma fusão de várias culturas. A cultura grega, né, a cultura romana. E Nápoles foi dominada em muito tempo pelos espanhóis, né? Os espanhóis dominaram Nápoles muito tempo. Então tem uma influência espanhola muito forte ali. Tá? Então, essa mistura toda dá uma característica muito peculiar à cidade. E, portanto, a gastronomia. Né? A gastronomia tem tudo: tem grego, tem espanhol, tem romano, né? E tem de outras regiões. E o dialeto foi se modificando, acabou ficando uma cidade também muito musical. As principais músicas tradicionais italianas, na verdade, são napolitanas, né? São napolitanas. O Sole Mio, Torna Sorrento, são todas músicas de lá, né? Músicas de 1890, 1900. Então, o que a gente considera tradicional música italiana, na verdade, é a tradicional música napolitana, né? Que se canta e tal. Então, é um lugar assim muito gostoso, muito rico de diversidade, tá? Diversidade, uma coisa muito, uma cidade alegre, né? Uma cidade alegre, um trânsito absolutamente caótico, né? É horrível, nunca, sempre recomendo, não ande de carro em Nápoles. Não, se você não tem experiência de Nápoles, não adianta. Melhor você pôr o carro na garagem e andar pela cidade, tá? Porque é um trânsito caótico mesmo, com aquelas motocicletas, com aquelas vespinhas, né? Então, ninguém obedece sinal, não obedece nada, é uma loucura aquilo. Se você não conhece, o risco de você bater é muito grande.
Tá? Então, é uma cidade desse tipo. E que muita gente diz, né? Uma cidade confusa, uma cidade bagunçada e tal. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Ela tem uma tradição cultural. A Universidade de Nápoles é uma das mais antigas da Europa. Tem artistas maravilhosos e grandes artistas que estavam e estão ainda no cinema italiano, sem dúvida nenhuma. Né? Até por ser uma cidade, uma região de mar, ela tem uma gastronomia própria também, né, professor? Sim, tem. Eles inventaram e criaram vários pratos importantes, né? A pizza não é napolitana, mas ela tem uma formação napolitana muito forte. A pizza margherita, né? A pizza margherita, que é também, como a gente fala, ela é tombada pelo Estado, né? A receita oficial é essa. Se você não fizer assim, não é pizza margherita e você não pode pôr o nome, né? É claro que é uma coisa engraçada. Existe lá uma cantina, né, que é a cantina onde surgiu a pizza margherita. Né? Está lá uma placa na porta, tá? Em 1889, pra você ter uma ideia. 1889. E tem até o nome do pizzaiolo. Ele se chamava Raffaele Esposito. Ele que inventou a pizza margherita. Por quê? Porque naquela semana, lá naquele dia, parece que foi setembro, o rei da Itália, né, o rei da Itália e a mulher dele, a Margherita, era da Casa de Savoia, a Casa Real de Savoia. E ele, para homenagear, ela queria experimentar uma pizza, e para homenageá-la, então ele resolveu fazer uma pizza com as cores da Casa Real de Savoia, que era a Casa Real, porque ela era a rainha, né? Então ele faz branco, vermelho e verde, que é Olha, queijo e manjericão. Então, essa é a pizza margherita, que tem que levar tomate, queijo e manjericão. E aí você põe o prato, ela fica colorida com as cores de Savoia. E aí, aí deram o nome da pizza pela rainha, né? Então a pizza agora é em homenagem a ela, a pizza margherita. Então tem lá ainda o local onde foi nossa, inventada fiquei essa pizza, arrepiada com essa história. tem o local e ali tem uma placa que diz aqui foi inventada a pizza margherita, né, em tal ano, tal, pelo pizzaiolo fulano de tal e tal. Então, eles têm um orgulho de registrar isso aí. Né? E como você disse também, frutos do mar, que é realmente a especialidade deles ali, uma cidade marítima. Aliás, o Golfo de Nápoles, né, uma das... Eu diria para você, eu não conheço o mundo inteiro, mas dos lugares que eu conheço, acho que são as duas paisagens naturais mais bonitas, para mim, é a Baía da Guanabara e o Golfo de Nápoles. Olha, São de tirar o fôlego. De tirar o fôlego. Os dois são maravilhosos. Né? E do Golfo de Nápoles, você olha para o outro lado da Bahia, né, da Baía do Golfo, você vê o quê? Você vê o vulcão. Você vê o vulcão Vesúvio. Ele fica lá no horizonte. Né? E é um perigo. Né? O vulcão Vesúvio ele não morreu, ele é um vulcão ativo ainda. Né? Ele já explodiu durante várias épocas, né? Na época romana, quando ele destruiu a cidade de Pompeia, Herculano, mas ele explodiu em 1943, na época da guerra. Ele também explodiu e soterrou um monte de cidades ali. Não houve muitas mortes, porque as pessoas fugiram, tiveram condições de fugir. Né? Mas eles fugiram e escaparam, mas muitas cidades, inclusive a cidade dos meus avós ali, tudo foi soterrada pelo Vesúvio, né? Um pouco antes e depois um pouco depois também. Nós temos imagens, né? Temos filmes mostrando isso, pela primeira vez na história. Por quê? Porque Nápoles estava na guerra e os americanos estavam agora subindo, né, em direção ao norte da Itália para perseguir os nazistas. E eles estavam passando, desembarcaram no porto de Nápoles e estavam subindo em direção a Roma, em direção à Toscana, onde eles vão enfrentar os nazistas. Os brasileiros, né, os pracinhas brasileiros, desceram em Nápoles também. Né? E eles estavam lá quando houve a erupção do vulcão. Então eles filmaram de avião, eles filmaram aquilo lá. Você pode encontrar no YouTube, né, o bombardeio de pilotos americanos filmando a última explosão do Vesúvio. Né? Então você vê a lava escorrendo, o incêndio pegando ali. Foi uma coisa realmente complicada. Né? E depois parou. Nunca mais. Mas como o Vesúvio costuma explodir de 100 em 100 anos, né?
Então você já vê que deve estar chegando, né? Deve estar Foi em perto. 1940, tem mais uns 20 anos. Então, agora a região ficou muito populosa, né? A região de Nápoles, com mais de 1 milhão de habitantes, e eles estão muito próximos do vulcão, né? Quer dizer, é um perigo isso. É. Existe lá o sistema de alarme, né? Tem um monitoramento cotidiano, 24 horas o vulcão é monitorado para perceber algum movimento. Então, eles dizem, né, que se houver um movimento estranho, eles conseguem evacuar a cidade em pouco tempo, mas é 1 milhão de pessoas, né? Não é brincadeira para você evacuar isso em um dia. Então, fica isso, mas fica o horizonte e você vê isso aí, você vê o Vesúvio lá atrás. Então, a margherita, a pizza margherita, outros tipos de comida italiana, né, que foi inventado lá em Nápoles, né, a Ah, salada caprese é de lá, provavelmente de Capri, né, Capri, que é uma ilha, quase um rochedo no meio do mar, né, que é da época romana também, tem restos do, de construções romanas, né, e tudo mais. O Tibério, o imperador Tibério viveu lá. Então, é uma cidadezinha, aliás, muito, muito gostosa ali. Você sai de Nápoles ali, pega uma lancha, né? Em pouco tempo você está lá, salada caprese. A famosa pastiera. Pastiera é eu não sei explicar bem, é uma pasta, um doce, né? Um doce típico daquela região da Campânia, né? É uma massa meio quebradiça com ricota, trigo, laranja, casca de laranja. É um doce muito gostoso e que também se vende pela Itália toda, né? A pastiera napolitana. Sem falar do espaguete alla lite, né? Não, com a lite, que é o espaguete que a gente já sabe. Lá em Roma a gente vê o espaguete à carbonara, aqui você vê o espaguete à lite, né? Com a lite. Também é uma a lite, né? Do mar também. Então, uma coisa assim, bem, bem. Mas também você encontra o que você quiser ali, né? Você encontra o que você quiser. E ali se preserva muito essa culinária doméstica, familiar, né? Se preserva bastante, embora seja uma cidade já com um shopping, né, com mercados grandes e tal. Em outras regiões, ela ainda é bastante provinciana. Né? Em certas regiões fora de Nápoles, naquelas cidadezinhas perto, por Castellabate, por exemplo, que é onde passa o filme, né? É uma coisinha pequenininha, e você vê que tem uma hora que eles vão jantar, é uma cantina tipicamente familiar, né? É uma das cenas mais engraçadas do filme, você se lembra? Quando sim. eles falam eles estão ensinando o napolitano pro milanês, né? Aprende a falar, fala assim, fala assado, né? Você tinha que gritar um pouco. Como é que você chama o garçom? Ele fala, eu falo, por favor, ele fala, não, daí ele fala, ué, ué, aí ele vem. E aí ele fala, vamos experimentar. Pede um prato aqui em napolitano, né? Aí ele fala, aí veio o garçom e ele pega e fala em napolitano. O garçom vira para ele e fala, não estou entendendo nada, eu sou de Veneza, não estou entendendo nada disso que você está falando. É bem essa brincadeira também, é muito legal, acho que o filme mostra bem isso. A riqueza cultural, a, o modo de viver napolitano, né? E, por outro lado, também tem o valor do milanês, da organização e tudo mais, mas eles não precisam ser inimigos. É isso. No Exatamente. final, no É, final do filme fica bem claro isso, né? isso. Bom, mais um papo delicioso nosso. E para encerrar, uma dica rápida para quem vai viajar para o sul da Itália. Você já deu um monte aí, mas só para sintetizar. Olha, eu diria que, se puder, fazer um passeio pela chamada Costa Amalfitana. A Costa Amalfitana tem esse nome porque ela passa por Amalfi, que é uma cidade do sul, e se vai de carro, ou melhor, até de ônibus, para você observar a paisagem, porque é uma montanha, você vai descendo a montanha e vai vendo o mar lá embaixo. Né? Então, é muito bonito, mas não esqueça que é uma estrada que vai fazendo assim, vai girando, 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 e é muito estreita, né? Então tem que tomar muito cuidado, e duas mãos, duas mãos, vai e vem, então muitas curvas, né? E do outro lado vem vindo o napolitano, então você toma cuidado, que é assim. Então dá a impressão que você vai cair no precipício, mas não cai, não, fica tranquilo. E à medida que vai descendo, você vai passando por várias cidades bonitas. Dá para passar por Sorrento, dá para passar por cidades bonitas e vai até Amalfi, que é lá no sul, né? E é um passeio maravilhoso, realmente, passeio de dia todo. E, geralmente, com tempo bom, você tem uma visão deslumbrante ali do que é aquela região, inclusive, né, com muitas casas também de artistas americanos ali, que eles fazem ali nas montanhas e tal, uma coisa muito bonita. Então,
passeio pela Costa Amalfitana. Pode pegar no YouTube e você vai ver vários documentários que mostram essa região, é muito bonito. Fica a minha dica essa. Professor, mais uma vez, foi uma delícia o nosso papo, muito gostoso saber um pouco do Sul. E até a próxima semana com o nosso último episódio. Eu já estou triste porque vai ser o último, né? E um grande abraço e muito obrigada. E vem aí a Reca da Viva Cozinha com uma receita baseada no sul da Itália. Obrigado, um abraço a todos. Continuando a nossa série sobre a Itália, que está deliciosa, com esses filmes gostosos, com esses comentários super interessantes do professor e as receitas deliciosas da Viva Cozinha, com passo a passo que todo mundo consegue fazer. Reca, mais uma vez, é um prazer te receber aqui no Temperos de Cinema. Prazer é meu. Muito obrigada de novo. Bom, o filme que a gente está comentando hoje, que é o Bem-vindo ao Sul, que é uma comédia deliciosa, né? Ele se, como diz o nome, ele se passa no sul da Itália, naquela região ali próxima de Nápoles, ali, né? E todo mundo, ele aparece, todo mundo comenta que além de ser uma região muito bonita, é uma região que tem uma gastronomia muito própria também, né? Então, Reca, eu quero saber o que que você escolheu hoje para o programa de hoje e por quê? Bom, para o programa de hoje a gente escolheu um dos pratos que eu mais gosto, é o risoto de camarão com ervilhas frescas e manjericão. Eu adoro risoto de modo geral, eu adoro arroz e adoro risoto. Eu E também. adoro frutos do mar. Então pensamos nisso até com a sua ajuda, né? Pensamos em falar um pouquinho de algum prato com frutos do mar, que é típico ali da região. Eu acho que frutos do mar sempre despertam alguma curiosidade, porque as pessoas têm um pouco de receio em preparar fruto do mar de modo geral, né? A gente ouve bastante essa pergunta lá na escola sobre o polvo, ou sobre a lula, ou sobre o próprio camarão. A gente até se decidiu pelo risoto de camarão, porque eu acho que o camarão é um ingrediente mais fácil da gente conseguir comprar, não estando na praia, né? O polvo um pouquinho mais complicado, a lula depende do lugar em que você está. Mas o camarão é uma coisa bastante comum, mais fácil de ser encontrada. E, infelizmente, não é todo mundo que sabe fazer, né? Então, nesse risoto, a gente fala bastante sobre isso nas aulas, né? Nas aulas de risoto da Viva Cozinha, a gente sempre cita que o camarão é uma coisa de cozimento muito rápido. Então, eu já vi algumas preparações de risoto, inclusive, que a pessoa usa o camarão ali desde o início. Você perde o camarão, né? Aí você vai ter aquele camarão borrachudo, que tem uma textura que não é agradável na boca. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas escolhemos o risoto de camarão com as ervilhas frescas, porque achamos que combina bem ali com o filme, que se passa na praia, e achamos que vai ser bem gostoso. Eu adoro esse prato. Ai, que gostoso. Então, agora, eu também adoro risoto, sou suspeita para falar que eu adoro, né? Então, agora a gente vai para a receita passo a passo da Reca, todo mundo prestando atenção, lembrando sempre que a gente tem a receita escrita também no blog e no portal JJ, tá? Fátima, uma coisa que a gente gosta bastante de falar também na Viva Cozinha sobre os risotos é que a gente sempre sugere usar caldo, né? O que são os caldos? São essas preparações que a gente faz com legume, ou nesse caso, com a própria casca do camarão, para a gente não usar nunca aquele cubinho, né? O cubinho, que ainda é muito utilizado, deixa um sabor que não é bacana, que não é natural. Eu Além do particularmente acho que ele sódio que mata. rende mais, né? Pois é, ele mata o sabor da comida, né? Eu falo, você põe na boca, você percebe que tem cubinho, e eu acho que aí você, infelizmente, perde a delicadeza de outros ingredientes que você vai usar no prato. Então, também a gente vai deixar aí no blog, né, Fátima, a receita dos caldos que você pode usar nos risotos, sempre muito válido. Fazer caldo é muito fácil e faz toda a diferença no seu preparo. O caldo de legume, inclusive, se você quiser usar para fazer o arroz branco, também confere um sabor diferente para o arroz, né? Então, eu acho que vale sempre a pena
a gente prestar atenção a esses caldos, ter congelado em casa, fazer um panelão de uma vez só. Eu acho que são pequenos detalhes que enriquecem muito os preparos da gente, tá? Então, eu vou citar o caldo aqui, mas as receitas também vão estar lá direitinho aí. Então, vamos aqui aos ingredientes que serão usados no risoto. Lembrando que para a gente fazer risoto, sempre arroz carnaroli ou arroz arbóreo, que não devem ser lavados, tá, Fátima? Esses arrozes que contêm amido, né, que dá aquela consistência espetacular do risoto, eles não devem ser lavados, que a gente perde essa característica que é a mais interessante, a meu ver. Então vamos lá. Uma cebola pequena picada, manteiga, 8 punhados, mais ou menos 320 gramas do arroz carnaroli ou do arroz arbóreo, meio copo de vinho branco seco, sempre o vinho que a gente, normalmente, né, o vinho que a gente usa nos preparos são os vinhos brancos secos, porque o vinho muito doce confere um sabor que nem sempre é interessante ao prato, tá? 300 gramas de camarão graúdo limpo, 250 gramas de ervilha fresca, de 15 a 20 folhas de manjericão fresco, meia unidade de limão Tahiti, do suco do limão Tahiti, 1 colher de chá de páprica picante, 1 litro de caldo de legumes ou de peixe ou ainda do caldo de camarão e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Gente, quando forem limpar o camarão, mesmo que vocês não limpem em casa, peçam na peixaria, se vocês quiserem fazer o caldo de camarão, para que eles deem a vocês as cascas do camarão, porque é com ela que a gente faz os caldos, tá? Isso é bem legal, né? É barato, é uma coisa que você jogaria fora e confere um sabor muito, muito interessante aos caldos. Então, o preparo do risoto, o preparo geral do risoto, normalmente, se você tiver uma panela daquelas de fundo mais grosso, é sempre bem bacana para fazer o risoto. Refogamos a cebola com metade da manteiga aí da receita, metade da manteiga mais ou menos 40 gramas. Em fogo baixo, sempre refogar a cebola para ela ficar bem dourada, bem saborosa. Aumentamos o fogo, colocamos o arroz que a gente não lavou, né? Damos uma fritadinha ali no arroz e acrescentamos o vinho. Sempre que a gente acrescenta o vinho na comida, a gente mexe, espera que ele evapore, que ele ferva, para que não fique o sabor do álcool, tá? Mexemos sempre, o risoto é um prato que demanda atenção, que a gente tem que estar sempre ali mexendo bem a nossa panela, e a gente vai colocando o caldo aos poucos. Sempre importante que o caldo esteja quente, né? Então, eu costumo deixar o caldo numa boquinha do fogão ali, num foguinho baixo, mas para que ele seja sempre mantido quente, para a gente ir colocando com a concha aos poucos no nosso risoto. Por quê? A gente imagina mais ou menos quanto de caldo vai, mas isso sempre varia um pouquinho, com o seu fogão, com o tipo de arroz que você está usando, etc, né? Então, sempre atento ao caldo estar fervendo e colocando de pouco em pouco no preparo do nosso risoto. E como eu falei ali logo no início, os camarões devem ser colocados só no final, Fátima, para a gente não perder aquela consistência que pode ser maravilhosa do camarão, né? Então, 2 minutinhos para o camarão, de 2 a 3 minutinhos, já está ótimo. Nessa mesma hora, a gente vai colocar também as ervilhas frescas, então é no finalzinho do nosso preparo. Vale lembrar que as ervilhas, bem como o brócolis ninja, por exemplo, essas verduras verdes, de cor verde que a gente usa nos preparos, devem ser branqueadas. O que é isso? A gente ferve numa panela com água e sal e dá um susto nesse pessoal, na ervilha ou no brócolis, para manter aquela cor bonita deles. Quando a gente vê uma ervilha pálida, por exemplo, não é que ela não está boa, é que esse processo não foi feito. E eu acho que aí a gente perde uma característica estética do prato que é muito interessante, né? Esse dá um susto é com água gelada? A água, não, na água fervendo com o sal, você joga o brócolis, a ervilha, dá um susto que a gente fala, é não deixar cozinhar, né? Tá. Você
põe ali um minutinho que seja, e é legal sim você pôr na água gelada na sequência, deixar do ladinho uma vasilha, um bowl com água gelada, para você parar esse cozimento, para a gente também não perder a textura dos legumes e das verduras que a gente está usando, para não ficar aquele mole, né? Então você mantém a cor e a crocância fazendo esse processo de branqueamento. Vou deixar explicadinho na nossa receita também, tá bom? Então, nesse final do preparo do risoto, nos 2 ou 3 minutos finais, a gente acrescenta o camarão e as ervilhas e acaba esse cozimento. Desligamos a panela, colocamos o manjericão fresco, o suco de limão, a páprica, a manteiga e o queijo ralado, né? A gente faz essa mantecatura, você mistura esses ingredientes, deixa ali um minutinho o seu risoto descansar e serve imediatamente. A gente sempre diz que o risoto não espera ninguém. Se o risoto ficar na panela, principalmente nessas panelas de fundo triplo, ele continua cozinhando e ele vai passar. Então, tá pronto à mesa, pessoal. A gente não pode perder esse prato, que é mesmo delicioso. Nossa, fiquei com água na boca aqui, vou fazer. Isso é uma curiosidade importante, porque o risoto é um prato que realmente ele tem que ser terminado e servido, né, Reca? Não tem jeito, né? E o ideal da consistência do risoto, claro, tem aí as questões pessoais de gosto, mas é que ele fique al dente, que ele esteja cozido, mas durinho, firminho. Senão ele muito papa, ele não fica legal, né? Então é isso que a gente brinca que o risoto não espera. Se você fizer o risoto e aí todo mundo enrola para sentar, demora para servir, ele passa e aí eu acho que ele perde uma característica bastante interessante dele, que é o estar al dente mesmo. É. Então, para quem quiser assistir o filme, vai ter que assistir o filme primeiro e depois faz o risoto, Exato, né? Ou come o risoto antes e depois assiste o filme, então, é né? verdade. Reca, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma delícia ouvir essa receita, já estou com vontade de fazer. Para quem está ouvindo, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, se inscrever no Spotify, ver no blog do Temperos ou no portal JJ, que além das dicas da Reca, tem a receita escrita também, para você acompanhar e ficar mais fácil. Tá bom? É isso. E até a próxima semana com mais uma receita da Itália, que vai ser a última e a gente já vai ficar com saudades, né? Nem fale. Obrigada, Reca. Muito obrigada, Fátima. Até a próxima. Até.